acontecendo ali. Então, obrigado a vocês por terem vindo. Acho que vai ser um encontro bacana, pela presença de vocês e dos outros que estão chegando. E, sem me alongar muito mais, vou chamar a mesa para eles fazerem as considerações iniciais do evento. São parceiros de longa data, né? Então, vou aproveitar a ordem aqui. O Leandro ainda não pôde chegar. Vou chamar o Carlos Alexandre, chefe do Instituto do Parque, para compor a mesa. Chamar o Raimundo Lopes, secretário de Meio Ambiente de Teresópolis, representando o poder público local. Bem-vindo, meu caro, obrigado. O Sérgio Bonecker, diretor do Instituto de Biologia da UFRJ. A instituição que tem mais pesquisas aqui no parque. Você queria uma? Ah, tá, ficar na ordem. Tá bom. Por favor, que aí no vídeo vocês ficam identificados corretamente. O Paulo Leite, representante do Comitê Piabanha. O evento aqui, lembrando. Obrigado, Paulo. Valeu. É o 16º Encontro de Pesquisadores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 3º Encontro de Pesquisadores do Comitê Piabanha, que o Paulo está aqui representando, e o 2º Encontro de Pesquisadores do Mosaico Central Fluminense, que eu chamo Maurício, para representar o mosaico aqui. Obrigado, Maurício. Vou passar a palavra aqui para o Carlos Alexandre, como chefe substituto do parque. Bem, bom dia a todos e todas. Vou ser bem breve, né? Eu falei com o Julião, só vou dar as boas-vindas a todo. O Leandro, que é o chefe do parque, ele não pôde estar. Ele está chegando, né? Mas ele não pôde chegar a tempo aqui, mas eu já estou fazendo as honras por ele. Sei que vocês são todos bem-vindos, tá? Esse evento do parque é um evento já tradicional e é sempre uma dificuldade da gente conseguir realizar, ainda mais ultimamente, né? Tem sido cada vez mais difícil fazer esse tipo de, seja pelos problemas de logísticos, né, da área, seja pelos problemas ideológicos que a gente tem enfrentado no país, mas é sempre muito bom a gente conseguir ver que ele está forte ainda, né? Teve dificuldades para variar, a gente conseguiu até que adiar, as inscrições foram muito em cima, mas a gente conseguiu resolver e estamos aqui com a ajuda dos parceiros, né? Quero parabenizar todo mundo e agradecer a presença de todo mundo aqui, do Raimundo, do Maurício, do Paulo, do Sérgio, tá? Obrigado por terem vindo e parabenizar principalmente as pessoas que organizaram isso, o Julião, a Bela, toda a equipe de apoio, tá? Agradecer por todo mundo que está aqui e vamos fazer um bom encontro esse ano. Ao David também, do pessoal do comitê, do Piabanha também. Tá bom? Obrigado. Serve o teu? Muito bom dia. Quero, ao cumprimentar a mesa aqui e cumprimentar a todos da plateia, dizer que estou aqui representando o prefeito Vinícius Clausen, que por uma agenda muito apertada nesse final de ano não pôde vir, mas deixa aqui a mensagem dele e minha de boas-vindas a todos, desejando sucesso nesse evento e apenas fazer uma referência que já foi feita aqui. É um encontro Total Flex, né? São 3 em 1 aqui, né? Um evento já tradicional como o Encontro de Pesquisadores do Parnaso, o 3º Encontro de Pesquisadores do Piabanha e o 2º do Mosaico. Então, é um evento muito representativo e eu acho que pela sua finalidade, né, eu espero que atinja os seus objetivos da questão da produção do conhecimento, da disseminação desse conhecimento e principalmente da prática, né, da aplicabilidade do que é produzido, do que é disseminado, que traga realmente um desenvolvimento maior para a nossa região. É muito importante a abrangência de 32 municípios, considerando os 2 territórios, do Comitê e do Mosaico. Então, é desejar a todos que tenham um bom evento, produtivo e que traga resultados para a região. Muito obrigado.
dia a todas e todos. Eu saúdo aqui a mesa, né? E principalmente eu reverencio aqui a presença do poder público, né? Do secretário municipal aqui conosco. Eu acho que muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, ao Parnaso por ter permitido a participação aqui da UFRJ, ao Comitê de Bacias do Piabanha, ao Mosaico. Eu também quero ser breve, né? Mas especialmente agradeço o Julião, que me convidou para estar presente hoje aqui. E a minha presença aqui, eu fiz questão de vir para não ser só uma participação da universidade, do Instituto de Biologia, em um evento científico, num evento acadêmico. Hoje, como gestor público, na minha alçada de um instituto de pesquisa, de ensino e de extensão, a nossa preocupação está sendo muito grande com relação às questões que estão por vir. Todas elas muito bem claras, muito bem colocadas, desde o início da campanha até agora, a sua execução. E quanto menos agregados, talvez, quanto menos unidos, nós ficamos a cada vez mais fracos. Hoje em dia a gente está vendo notícias diretas, ontem inclusive, com a questão da raposa do sol. Está claro, as coisas são colocadas claras. E a questão ambiental não está sendo muito priorizada no futuro próximo. E nós, eu sou biólogo, zoólogo, de formação, trabalho não com mato, mas eu trabalho com organismo marinho. A gente sente que a fragilidade de manter esses ambientes é cada vez maior. E principalmente a gente estando aqui dentro de uma unidade de conservação, por mais que ela esteja consolidada, por mais que haja, como na nossa universidade, questões já bem definidas, inclusive constitucionais, como a autonomia universitária, no artigo 275, quanto às diretrizes de base da educação, mas independente disso, questões de Constituição que não poderão ser mudadas, pelo menos nesse momento, com a autonomia universitária, existem questões paralelas que a gente pode acabar sendo refém disso. Isso é o que tem tirado sono de pessoas que estão interessadas em continuar mantendo conhecimento, continuar. Então, o meu objetivo também junto do Instituto é procurar garimpar todas as unidades de conservação para que a gente formalize acordos, cooperações, para que a gente traga a presença, fortalecendo a pesquisa, com as unidades de conservação como ambiente de trabalho de campo para os nossos pesquisadores, para os nossos alunos. Então, a mensagem que eu queria deixar nesse momento para vocês aqui é de união, de parcerias e formalizar. Porque uma coisa é o que existe, a fragilidade existe quando a coisa não está assinada, de concreto. Então, buscar estratégias da gente tentar conseguir mobilizar isso. Vai ser difícil, mas por mais que a gente entenda a situação do país e do Estado hoje, a gente tem pessoas que a gente ainda acredita pela sua formação, E uma delas, por exemplo, é a futura secretária de Estado do Ambiente, a Ana Lúcia Santoro, formada na universidade, com mestrado e doutorado em ecologia. Então a gente tem a expectativa dessa formação trazer um fortalecimento, pelo menos no Estado, da questão ambiental. Mas mesmo assim a gente tem que ficar alerta. A luz vermelha está acesa, está piscando. A questão dos índios, a questão das unidades de conservação, a questão do ruralista. Então a gente precisa estar unido. Então que a minha participação aqui hoje, mais no sentido de, primeiro, fortalecer esses encontros, apoiar. Espero que no próximo Instituto de Biologia seja um parceiro na consolidação desses eventos e trazer a garantia de que o Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro está à disposição
do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, para parcerias, para articulações, o que for necessário para que a gente garanta um espaço de produção de conhecimento e cultura aqui do nosso estado. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e deixar essa mensagem para vocês. Obrigado. Bom dia, é um grande prazer a gente estar aqui no Parnaso, é sempre muito bom, né, estar aqui, várias atividades do comitê, né, e aí a gente agradece, né, cumprimentando a mesa, a gente agradece a presença aqui, de ter sido convidado para estar aqui presente, né, dar um bom dia a todos, e é sempre bom a gente estar aqui, né, no Parnaso. E essa parceria, né, entre o comitê e o Parnaso é antiga, desde quase o início do comitê. Os comitês têm um papel importante, né, hoje na sociedade, né, que é a gestão das águas de uma determinada região. E uma parte do Parnaso está dentro da região hidrográfica, dentro da bacia do Piabanha, né? E essa gestão ela só acontece quando a gente divide as coisas, né, como foi colocado aqui, né, quer dizer, as parcerias são de extrema importância para que essas coisas avancem, né. Nós temos o comitê tem um papel importante na sociedade, existem a legislação de recursos hídricos, ela permite à sociedade, pela primeira vez, um bem público do Estado brasileiro, permite que a sociedade participe da gestão desse bem público do Estado brasileiro, que é a água, né? A gente até acredita que quando os deputados aprovaram a lei de recursos hídricos, eles não viram ou não analisaram direito o que eles estavam aprovando, tanto que hoje, tanto mesmo no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, existem dezenas de projetos de lei para mudar as leis de recursos hídricos, tanto a federal quanto a estadual. Porque nós temos um poder bastante grande, significativo no comitê, né? E no comitê a gente tem os 3 entes aí, né, que participam da gestão de recursos hídricos, que são o poder público nas 3 esferas, os usuários de água, aqueles que retiram água da natureza para gerar bem econômico, e a sociedade civil nas suas diversas formas de organização que atuem na área de recursos hídricos e que atuem em meio ambiente, né? Então, essa parceria com o Parnaso é importante para o comitê, né, a gente ter mais dados e informações que nos permitam fazer uma adequada gestão das águas, né? O comitê ele atua numa região hidrográfica, responsável por essa gestão numa região hidrográfica que envolve áreas de 10 municípios, né? E vários desses municípios, por exemplo, Teresópolis, está totalmente inserido, o território todo de Teresópolis está dentro da região hidrográfica Piabanha. Então, alguns municípios estão parcialmente, né? Alguns com uma área bem pequena, como por exemplo Pati do Alferes, mas outros com uma grande área dentro da região hidrográfica do Piabanha. E nós temos uma questão extremamente importante e séria, né? Nada da natureza, das pessoas, até da área econômica, vive sem água, né? Qualquer indústria precisa de água, qualquer uma indústria precisa de água. Recentemente, até a gente, numa discussão lá em Petrópolis, né, a gente vê que as pessoas não enxergam muito isso, né? Foi aprovada recentemente uma lei no município para flexibilizar a implantação de micro e pequenas cervejarias. No mês seguinte, esse conselho de revisão do plano diretor, queria-se aprovar a redução da proteção das nascentes. Então, quer dizer, num mês se aprova o aumento de cervejarias, no mês seguinte quer reduzir a proteção de nascentes. Graças a Deus tinham muitas pessoas, e foi esse argumento, né, de comparar, ou seja, o que você precisa para produzir cerveja? Você precisa de água. Então, vocês querem reduzir a proteção das nascentes para produzir cerveja? Então, uma coisa ilógica, né? E o que foi colocado isso, nós estamos vivendo um período realmente bastante difícil, ou seja, o futuro é bastante incerto, né? A gente vê várias idas e vindas, né, do futuro governo,
mas existem várias ameaças, né? E os comitês têm, eu não lembro aqui de cabeça, mas, por exemplo, na Alep, se não me engano, são mais de 100 projetos de lei para mudar a legislação de recursos hídricos. Por quê? Porque a legislação de recursos hídricos trava muita coisa, né? Ou seja, para aqueles que querem manipular a gestão pública, né? Os comitês têm o poder sobre o recurso, sobre o dinheiro. Quem decide sobre o dinheiro da cobrança pelo uso da água é o comitê, é o plenário do comitê que decide, não é a diretoria, tudo no comitê decidido pelo plenário, ou seja, são 30 e tantos membros que vão decidir sobre aquilo, e o comitê que delibera sobre a gestão da água em uma determinada região. Então, os políticos com isso perdem uma capacidade, uma possibilidade de ação, e eles estão preocupados com isso, né? Tanto que os comitês, ano passado, de 2016 para 2017, ganharam uma ação contra o governo do Estado, porque o governo do Estado, naqueles arrestos para pagar os funcionários, pegou do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 200 milhões que seria dos comitês decidir sobre esse recurso. Até hoje ainda não devolveu os 200 milhões, mas os comitês ganharam uma ação onde o recurso agora é depositado numa conta separada, né? E o governador agora não pode mais enfiar a mão, meter a mão nesse recurso. Mas é uma briga bastante forte, né? Quer dizer, nós temos vários embates, né? E na busca de uma melhoria das condições da qualidade e quantidade de água na região hidrográfica. Então, esses encontros, o primeiro encontro de pesquisa do Comitê Piabanha foi lá na CPRM, com pesquisadores de diversas organizações, diversas instituições, universidades e tudo mais, que tem pesquisa na área do Piabanha, e depois, pela longa parceria, nós passamos a fazer o encontro de pesquisa junto com o Parnaso, que já tem esse encontro há muito mais tempo. Então, isso é de extrema importância que a gente tenha mais dados, mais informações, mais trabalhos na bacia do Piabanha, na região do Piabanha, na região hidrográfica, para que possa permitir com que a gente tenha uma adequada gestão dessa água, que a gente possa tomar decisões que permitam a melhoria dessa água na região, a conservação dessa água na região. E sem floresta não tem água, então as unidades de conservação são algo que a gente tem assim uma prioridade bastante grande, né? Então, por exemplo, uma questão que é preciso a gente no futuro discutir, né, que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos lançou uma resolução sobre a cobrança dentro das unidades federais, estando em unidades estaduais de gerenciamento de recursos hídricos, onde existe cobrança. Né? Isso é uma coisa que eu acho que os comitês vão ter que discutir com as unidades de conservação, porque no SNUC também prevê uma compensação financeira para as unidades. Então nós temos muitas afinidades, muitas questões comuns e precisamos exatamente disso, né? Melhor qualificar a atuação do comitê e a partir de exatamente de informações, dados, pesquisa, que possam nos ajudar a definir melhor como deve ser a gestão das águas em nossa região. Então é um prazer muito grande estar aqui, gostaria de parabenizar a todos, né, e vamos ao encontro. Um grande abraço. Bom dia a todos. Sou Maurício Muniz, eu sou analista ambiental do ICMBio, sou gestor da APA de Guapimirim, Estação Ecológica da Guanabara, e vim aqui representar o mosaico de unidades Central Fluminense. Eu saúdo os colegas da mesa e pedi a licença, a paciência de vocês, porque eu acho que o conceito de mosaico de unidade de conservação não é muito bem claro, né, na imagem de todos, então uns 5 slides aí só para a gente poder visualizar essa questão. Então, o nosso mosaico Central Fluminense ele comporta 34 unidades de conservação, privadas, estaduais, municipais e federais. É uma área que abrange cerca de 300 mil hectares, engloba 14 municípios e 4 comitês de bacias hidrográficas. Pode passar. Essa aí é o mapa, tá? Então a gente tem desde Rebio Tinguá, que é na região do Miguel Pereira, ali, Petrópolis, até no outro extremo,
forma resumida, coloca para os gestores, para os órgãos gestores dessas unidades a necessidade e o objetivo de trabalhar com esforços integrados para a conservação numa escala para além das unidades de conservação, integrando esforços de proteção, de gestão, de educação ambiental, enfim, todas as ações. Pode passar. Estou passando rapidinho, só para não ocupar muito esse espaço. Então, a gente tem criado, no ano de 2006, reconhecido através de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, o mosaico de unidades de conservação Central Fluminense, que eu coloquei aquele mapa ali. Nós temos outros mosaicos no Brasil criados, reconhecidos por portaria do Ministério do Meio Ambiente. A nossa história, então, desde a criação, ela tem altos e baixos. No início, fomentado pela própria criação, nós trabalhamos de forma integrada em várias ações, por exemplo, de fiscalização, de licenciamento ambiental, vamos dizer assim, nos tempos de ouro aí do Mosaico Central Fluminense, a gente conseguiu de fato implementar essa figura de gestão integrada. Hoje, no momento, até pela falta de espaço dentro das instituições públicas, no Ministério do Meio Ambiente, no INEA, no ICMBio, de espaços formais para tratar desse tema dos mosaicos de unidade de conservação, isso está no momento de baixa, tá? Nós chegamos no ano 2010 a elaborar o nosso planejamento estratégico, o plano de gestão do Mosaico Central Fluminense. Foi um momento bastante importante. Nós contávamos com financiamento externo, secretaria executiva. Pode passar. A estrutura básica é essa. Então, a gente tem uma presidência, que é alguma unidade de conservação. Historicamente, a primeira presidência foi da APA de Guapimirim. Depois nós tivemos uma tentativa de uma presidência meio de conselho, não deu muito certo, e novamente voltou a presidência para a Estação Ecológica da Guanabara. Tá? Nós não temos hoje a Secretaria Executiva, que geralmente é uma ONG que trabalha para implementar o mosaico, e basicamente o que é o mais importante, que é o conselho, é formado pelas chefias ou os órgãos gestores das unidades de conservação, representantes da sociedade civil de cada uma dessas unidades de conservação, representantes de bacias hidrográficas, instituições de ensino e pesquisa, além das câmaras técnicas. Pode passar. Essa aí é um pouco da missão, não vou ler aqui, mas tem o planejamento estratégico nosso definiu a nossa missão como mosaico de unidade de conservação. Pode passar. Esse foi o trabalho que foi feito na proximidade das instituições com o mosaico, a figura do mosaico. Pode passar. Então, assim, o que mais afeta essa questão da pesquisa é que dentro desse nosso planejamento estratégico há um destaque bastante grande para a questão da pesquisa. Ela é um objetivo estratégico, pesquisa, educação e práticas sustentáveis, e tem como resultado o mosaico atuando como um polo de geração de conhecimento, educação e sensibilização ambiental. Então, a questão que o mosaico coloca aí para a gente é como induzir pesquisas com um olhar numa escala regional compatível com esse território e com os fenômenos naturais e humanos que nele ocorrem. Então, é um pouco isso que o mosaico tenta trazer como um desafio, como problema. A gente olhar não só para as unidades de conservação, mas tentar olhar numa escala maior. Isso é muito claro para quem faz a gestão, por exemplo, da minha unidade lá, a APA de Guapimirim, Estação Ecológica da Guanabara. De que adianta eu estar lá conservando aquele manguezal importante, aquela região de baixada, se eu não tenho uma integração de esforços para a gestão das nascentes e até por onde esses rios descem, que também descem em unidades de conservação. Essa é uma dimensão mais em escala de paisagem, que nos obriga a olhar para além da própria unidade de conservação. Bom, era isso que eu queria falar. Queria só, que eu tenho sido, cheguei aqui, umas 4 ou 5 pessoas me perguntaram sobre a questão do acidente lá em, eu pedi aqui
tudo, é importante divulgar a real dimensão do que ocorreu lá. Então é o seguinte, cerca mais ou menos de uma semana, né, vocês noticiaram aí, vocês ficaram sabendo sobre um vazamento no duto da Transpetro. Esse duto está mais ou menos a 2 km a montante do Rio Estrela. Esse Rio Estrela é um rio que faz a divisa entre os municípios de Magé e Duque de Caxias. Lá nós temos o segundo maior remanescente de manguezal da Baía de Guanabara. Tá? Lá são 2.000 hectares de manguezal, uma região bastante importante do ponto de vista ecológico para toda a Baía de Guanabara. Então houve esse vazamento, né? A origem desse vazamento está sendo objeto de investigação da polícia, se é furto, se é ociosidade do material, acho que não compete a gente a dizer a origem do vazamento. O fato é que houve um derramamento muito expressivo de petróleo cru, que eles chamam, e esse petróleo desceu o rio Estrela, a 2 km, e chegou até a Baía de Guanabara. Nós fizemos um sobrevoo logo na sequência e conseguimos constatar uma imensa mancha descendo pela Baía de Guanabara, e a gente, a princípio, tinha uma preocupação de que essa mancha, ao chegar nas proximidades da ilha de Paquetá, pudesse numa região de maior hidrodinâmica, que tem perto da ilha de Paquetá, no canal central da Baía de Guanabara, essa mancha atingiu outros pontos da Baía de Guanabara. Mas o que aconteceu naquela tarde e naquela noite foi justamente o contrário. Entrou uma maré alta e um vento em direção à costa, e toda essa mancha foi jogada em direção aos manguezais, esses manguezais que eu citei, e algumas praias aí na região de Piranga, para quem conhece ali em Magé. Ali são 2 unidades de conservação municipais, fazem parte do Mosaico Central Fluminense, geridas pela Prefeitura de Magé. Nós temos ali o mapa municipal do Rio Estrela e um Parque Natural Municipal Barão de Mauá. São unidades criadas para a conservação desse ecossistema de manguezal. O impacto é muito grande, é bastante significativo. Tá? Nós, no dia seguinte, fizemos uma vistoria aquática, entramos no rio, constatamos enormes quantidades desse petróleo no manguezal. Então, se por um lado a gente não teve essa mancha espalhando pela Baía de Guanabara, por outro lado, esse impacto todo se concentrou dentro do manguezal, uma área muito sensível a impactos dessa natureza, de muito difícil remediação, trabalhar com a remediação dessas áreas. Sem sombra de dúvida, desde 2000, o maior acidente com petróleo, derivado de petróleo dentro da Baía de Guanabara. Apesar de não haver uma cobertura, uma manifestação a quem compete à altura do dano ambiental, mas o fato é que temos ali vários pescadores impactados diretamente, pescadores que vivem. Esse manguezal é vivo, esse manguezal é bastante produtivo, esse manguezal ainda tem caranguejo. Na foz desse rio ainda existe pesca artesanal expressiva, com currais de pesca, pesca de rede, e isso está tudo suspenso, está tudo impactado diretamente em relação a esses pescadores. Nós temos uma preocupação enorme do que vai acontecer com a própria floresta de mangue. Como eu falei, a floresta ela não é uma floresta de mangue qualquer, é o segundo maior remanescente de manguezal, só perde para os manguezais da APA de Guapimirim, da Estação Ecológica da Guanabara, no qual nós temos mais ou menos 6.000 hectares de floresta de manguezal, mas lá nós temos 2.000 hectares de floresta de manguezal, praticamente o tamanho da Estação Ecológica da Guanabara. E esse petróleo está lá, não tem como limpar diretamente, é complicado até você andar no manguezal, você pode agravar o dano, e a gente tinha expectativa de entrar uma chuva que pudesse minimizar um pouco, lavar esse petróleo do manguezal, mas justamente aconteceu o contrário. Nós tivemos essas altas temperaturas, essa insolação, com esse material impregnado no mangue. A gente tem a preocupação enorme de a gente perder uma parte significativa dessa floresta de mangue. Os efeitos não são imediatos, a floresta vai responder ao longo do tempo, talvez 6 meses é o período que leve para a gente, de fato, visualizar a morte da floresta. Isso já ocorreu em outras regiões do mundo, e isso tem um impacto direto em toda a biota da Baía de Guanabara.
não houve impacto nem próximo da APA de Guapimirim, da Estação Ecológica da Guanabara, a quem compete conduzir a questão das sanções administrativas e tudo mais é o INEA, quem licenciou o duto, né, é um duto licenciado pelo INEA, e também pela Prefeitura de Magé, por ser órgão gestor das unidades de conservação que tem impacto nas unidades. Vai ficar por isso mesmo. Então é isso, gente. Eu queria aproveitar esse espaço aqui para divulgar. Eu acho que é um campo de pesquisa também, mas sobretudo divulgar e a gente poder, através das nossas redes, não deixar abafar esse caso. Tem pessoas diretamente impactadas, sofrendo com isso. A Baía de Guanabara vai sofrer em relação a isso. E nós temos que pedir, questionar os órgãos fiscalizadores, a própria Petrobras, a Transpetro, que opera esse duto, porque o risco disso acontecer em outros mananciais é enorme. Tá? Há cerca de 3 meses atrás, houve uma tentativa de furto numa região de Guapimirim, que se tivesse causado um acidente, isso teria parado no sistema Imunã Laranjal e afetaria abastecimento. Então, para além da questão ambiental, estamos falando também de abastecimento de água pública, bens bastante importantes, no qual esses dutos atravessam essa região inteira. Então, os sistemas antigos da Petrobras precisam ser modernizados, eles precisam implementar sistemas de monitoramento, válvulas, bloqueios. Os novos dutos, por exemplo, pelo Compert, que foram licenciados, já tem uma série de medidas para minimizar o impacto dessa natureza, mas os dutos antigos, que é esse caso, que é esse duto antigo da Reduc, está sujeito a esse tipo de situação e impactos dessa natureza. Era isso. Obrigado. Queria só um complemento aqui. Primeiro, pedir desculpas porque eu não vou poder ficar durante o dia de hoje no evento, mas a oportunidade que eu tiver até o último dia eu virei. E alguém da Prefeitura também deve estar participando. Mas eu queria aproveitar e fazer um convite, aproveitar essa oportunidade de fazer um convite que o ano que vem nós teremos 2 eventos bastante significativos relativos ao que nós estamos aqui. Um é que o nosso Parque Municipal Natural Montanha de Teresópolis completa 10 anos e a gente pede então a colaboração de todos para a gente fazer realmente desse ano um ano festivo. A gente tem algumas realizações a fazer, o plano de manejo deve estar saindo. E a outra é que de 10 a 12 de junho do ano que vem, nós vamos ter aqui o 7º encontro estadual de comitês de bacias hidrográficas. Então, durante esse período aí, Teresópolis vai se transformar no Parlamento das Águas aqui. É um convite que eu faço a todos que têm a oportunidade de vir a Teresópolis participar desse evento. Então, muito obrigado. Obrigado, mesa de abertura. Foi muito bom poder ouvir vocês. Acho que a gente teve aqui uma palhinha do que a gente vai ter no evento, né? Do que é a gente tentar integrar as ações de pesquisa e gestão, que é tentar integrar ações em diversos níveis, municipal, estadual e federal, tentar integrar agendas de unidades de conservação com bacias hidrográficas, e já foram apresentadas algumas questões, alguns problemas que a gente enfrenta, né, desde institucionais, políticos, né, com empreendimentos e diversas outras coisas. A gente espera que a gente possa estar ouvindo de vocês também ao longo desse tempo o que vocês também estão trazendo. É um encontro para a gente discutir, né? Vão ter algumas apresentações, mas o objetivo é que a gente converse sobre essas coisas. Tá? Obrigado, mesa.